com o mesmo sorotipo, ainda com o sorotipo 1 vermelho, o primeiro que causou a primeira infecção. Então, assim que o vírus inocula as partículas, o mosquito inocula as partículas virais pela picada, esses virions eles vão ser neutralizados por aqueles anticorpos específicos que eu produzi na primeira infecção. Então, com isso, eu tenho esses anticorpos neutralizantes que vão impedir a infecção subsequente com esse mesmo sorotipo. Então, um indivíduo que foi infectado pelo sorotipo 1, ele vai ter uma resposta imunológica aí de memória que vai imunizar esse indivíduo para o resto da vida. Então, não tenho infecção de dengue pelo mesmo sorotipo em um mesmo indivíduo, ok? Eu tenho imunidade duradoura aí para o resto da vida. Mas o que acontece se eu tiver uma outra infecção agora com um outro sorotipo, por exemplo, um azulzinho, mais roxinho? Então, eu vou ter a inoculação de uma quantidade aí de partículas virais, ok? Pelo mosquito durante a picada, o repasse sanguíneo. E o que vai acontecer? Eu já tenho anticorpos que foram produzidos contra o primeiro vírus. Só que esses anticorpos, como eles não são específicos, eu tenho variações antigênicas, eu não vou ter uma capacidade de neutralização completa. Esses anticorpos são chamados, então, de subneutralizantes, porque eles vão reagir de forma cruzada, mas a intensidade de ligação vai ser fraca, porque eles não foram gerados de forma específica para esse vírus, tá? Então, com isso, eu ainda vou ter a capacidade de infectar as células, porque eu ainda vou ter proteínas do envelope do vírus expostos, e aí eu começo a ter a infecção gerando virions maduros e virions imaturos desse novo sorotipo, tá? Esses virions eles vão ser opsonizados por esses anticorpos neutralizantes, mas eu ainda continuo tendo a possibilidade de infectar novas células e continuar o processo infeccioso em novas células. Acontece que, durante a primeira infecção, só relembrando, eu também gerei anticorpos contra aquelas proteínas, aquela porção PR da proteína M. Okay? E esses anticorpos eles vão se ligar a esses virions imaturos aqui desse novo sorotipo, certo? Lembrando que as células que são infectadas pelo vírus da dengue são células imunológicas, então macrófagos, células dendríticas, que apresentam receptores do tipo FC, então para a porção FC dos anticorpos. E esses virions imaturos, recobertos com anticorpos, eles vão ser capazes de interagir com esses receptores aqui FC por meio desses anticorpos, ok? E aí eu vou ter a endocitose desses virions imaturos. O que vai acontecer? Como eu tenho a endocitose, as enzimas proteolíticas presentes aqui dentro do endossomo, lembrando, eu tenho ainda algumas proteínas não completamente recobertas, eu vou ter então a clivagem da proteína, daquela porção pré-M, da proteína M, e com isso eu vou permitir a maturação então do virion, o processo de fusão, a replicação e processamento, e com isso essa célula, a posterior, ela vai ser capaz tanto de ser infectada via receptor normal, quanto eu vou ter uma infecção aqui mediada agora pelo receptor FC. Com isso, a quantidade de vírus produzidas numa segunda infecção e a capacidade infecciosa desse segundo vírus é muito aumentada. E com isso, a carga, a quantidade de vírus produzidas numa segunda infecção por um outro sorotipo de dengue, de vírus da dengue, vai ser muito maior do que na primeira infecção, porque eu tenho aqui agora essa infecção aumentada por anticorpos. Como eu tenho uma carga viral maior, eu vou ter uma resposta imunológica maior, uma resposta inflamatória maior, e com isso eu posso ter, nesses casos, o desenvolvimento da dengue grave. Vai ser muito mais frequente devido a esse fenômeno de infecção aumentada por anticorpos, ok? Então, como consequência desse processo, eu vou ter esse fenômeno de aumento de infecção dependente de anticorpos devido ao aumento da carga viral e exacerbação da resposta imunológica que vão, então, contribuir aí para aumento de permeabilidade vascular, diminuição da produção de plaquetas e, com isso, aquelas consequências ali da febre hemorrágica pelo vírus da dengue. Tudo bem? Ok. Então, vamos imaginar agora que essa infecção segunda, ela está mais grave, mas, ao mesmo tempo, eu vou continuar a resposta imunológica e agora, além de eu ter já aqueles anticorpos produzidos contra o dengue do vírus do tipo 1, eu agora vou começar a produzir um pouco de anticorpos contra esse novo sorotipo. Então, aqui, em azul, uns anticorpos neutralizantes para esse sorotipo do tipo 2, tá? Aqui a gente tem um pouco, não vai ser a mesma quantidade de anticorpos produzidos da primeira infecção, porque eu tenho aquele fenômeno do pecado antigênico original. Mas eu ainda vou ter uma produção grande de anticorpos suficiente para que eu tenha a neutralização completa desse segundo vírus, e com isso eu também tenho a resolução dessa segunda infecção, caso o indivíduo não tenha morrido, logicamente, por agravamento da dengue, tá? Mas normalmente isso não acontece, então eu também gero agora anticorpos contra esse segundo sorotipo. Bom, o que vai acontecer agora se eu tiver uma terceira ou uma quarta infecção agora com os outros sorotipos que eu ainda não tive contato, com dengue do tipo 3 ou dengue do tipo 4? Teoricamente, era para eu também ter, a cada infecção com o novo sorotipo, um aumento do processo aí, infeccioso, e com isso o agravamento a cada nova reinfecção. Só que isso na prática não acontece. E por que não acontece? Porque aqui eu estou representando um dengue do tipo 3, então quando eu tenho a inoculação desse novo vírus agora por uma picada do mosquito, lembrando que essa picada vai inocular uma quantidade relativamente pequena de partículas virais, eu já vou ter na minha circulação os anticorpos neutralizantes produzidos contra o dengue do tipo 1 e contra o dengue vírus do tipo 3. E com isso, mesmo eles não sendo específicos para esse vírus, para esse novo sorotipo, eu já tenho uma quantidade suficiente de anticorpos que bloqueia completamente essa ligação com o receptor. Tá? Então, com isso, eu bloqueio infecção via receptores. Mas aí vocês podem perguntar, mas professor, eu não posso ter infecção agora via receptor FC, porque essas partículas estão recobertas por anticorpo? Posso. Então, essas partículas virais completamente recobertas com anticorpos, elas podem ser, sim, endocitadas, fagocitadas pelas células. Tá? Mas, como eu tenho o vírus completamente recoberto por anticorpos, então não tem exposição aqui dessas partículas da membrana, da camada lipídica do vírus, ao invés de eu ter a fusão
certo? Dessa partícula com o endossomo, o que vai acontecer? Eu tenho, então, esses anticorpos impedindo a fusão com o endossomo, e ao invés de eu ter replicação viral, eu vou ter a degradação desse vírus. Então, com isso, eu não tenho infecção nem via receptor, e nem via receptor de vírus, e nem via receptor de porção FC de anticorpos, tá? Então, normalmente, o que acontece é que um indivíduo ele pode ter 2 vezes infecção por dengue, mas 3 vezes é muito raro de acontecer, a gente não pode dizer que não vai acontecer. Normalmente, a terceira infecção, ela é mais leve do que a primeira, tá? E normalmente eu tenho uma infecção aí subclínica. 4 vezes é praticamente impossível eu manifestar os sintomas, apesar de que em sistemas biológicos eu sempre posso ter aí algumas exceções, tá? Mas, então, de maneira teórica, eu poderia ter 4 infecções por dengue. Na prática, normalmente eu tenho uma primeira, eu tenho uma segunda, que pode ser mais grave, mas a terceira e a quarta infecções, ou elas são subclínicas, ou os sintomas são muito leves, porque eu já tenho esses anticorpos pré-formados da primeira e segunda infecções, ok? Então, com isso, eu termino. E eu tenho a vacina chamada de vacina russa, o Sputnik 5, que também usa como composição aí o vetor viral recombinante. Só que a diferença aqui é que eu tenho aqui 2 vetores virais distintos em 2 doses distintas, tá? Então aqui só para dar uma ideia do número de vacinas que estão sendo feitas e desenvolvidas, eu tenho aquelas convencionais, então aqui com subunidade proteica, com o vírus inativado, com o vírus atenuado, convencional, então é a minoria, e eu tenho algumas tecnologias um pouco mais avançadas que até o momento não tinham sido aplicadas na prática de vacinas, tá? Então, vacinas de vetor recombinante, vacinas baseadas em ácido nucleico, ok? Só para dar uma ideia do que seria essas vacinas, então, de vetor viral recombinante, no caso aí da Sputnik 5, da Rússia, e essa da Oxford, elas têm metodologia aí parecida. Então, o que seria esse vetor viral recombinante? Então, na formulação dessa vacina é usado um vírus, normalmente o vírus que é usado aí para a escolha, pode ser vários vírus distintos, mas normalmente é usado um adenovírus, que a gente já viu lá que são aqueles vírus que causam um resfriado comum. No caso da vacina de Oxford, é usado um adenovírus que infecta chimpanzés, ou seja, não é infectante normalmente para o ser humano. Esse adenovírus, ele é modificado, então é inserido no genoma desse adenovírus o gene que codifica para a proteína S do SARS-CoV-2. Então, foi-se feito, então, a análise genética do genoma da proteína S do SARS-CoV-2. Esse gene foi inserido aqui no genoma do adenovírus, e agora, então, esse adenovírus, ele começa a expressar na sua superfície não. Ele, quando infecta uma célula, ele faz com que a célula infectada comece a expressar essa proteína S, a proteína aí da espícula do SARS-CoV-2, tá? Então, agora, então, essa célula vai servir de antígeno para ativar o sistema imunológico contra essa proteína do SARS-CoV-2, ok? Os resultados iniciais mostraram que eu tenho a produção de anticorpos neutralizantes em resposta a essa vacina. Eu também tenho ativação de linfócitos TCD8 contra essa vacina, mas vocês devem ter ouvido falar que semana passada houve uma suspensão dos testes porque um paciente manifestou um efeito colateral grave, que seria a mielite transversa, tá? Que a gente já discutiu também o que é na aula passada. Felizmente, aparentemente, isso não era um efeito colateral direto da vacina, então os testes foram retomados, tá? Mas ainda não se sabe se ela realmente é eficaz e muito menos se ela vai induzir uma resposta imunológica protetora, tá? Mas é uma das apostas para desenvolvimento aí para prevenção da Covid-19. A outra vacina, que tem a metodologia aí um pouco diferente, é a vacina desenvolvida lá pela empresa Moderna, dos Estados Unidos. É uma vacina, então, feita com um RNA. Então, o que é essa vacina? Então, eu tenho lá uma partícula, não é uma partícula viral, ela só serve de carreadura para um RNA mensageiro que codifica, de novo, a proteína aí S do SARS-CoV-2, tá? Então, essa partícula, carregada com um RNA mensageiro que codifica essa proteína, é injetada no paciente. Eu tenho a captura dessa partícula por células do hospedeiro. Esse RNA é liberado no citoplasma da célula e vai começar, então, a expressar. Essa célula começa a produzir e expressar a proteína, então, da espícula do vírus na membrana da célula e também na forma solúvel, tá? E essa membrana, então, essa proteína S, vai ativar o sistema imunológico e desencadear a produção de anticorpos e a ativação de linfócitos T, ok? De novo, também nas fases iniciais de teste, essa vacina apresentou segurança e eficácia e passou agora para a fase 3, mas os resultados da fase 3 ainda não foram concluídos, então a gente não sabe se vai haver proteção duradoura, se vai haver efeitos colaterais graves ou como que a gente vai reagir a essa vacina. A mesma coisa para a vacina feita pela Sinovac, tá? Eu não mostrei aqui o esquema porque ela é uma vacina convencional, então é basicamente aplicado a um vírus inativado com um adjuvante, isso leva a uma resposta imunológica, mas de novo, nos testes iniciais aparentemente levou à produção de anticorpos e de linfócitos T, mas não se sabe se agora na fase 3 eu vou ter a eficácia comprovada. Muito provavelmente só mais para o final do ano que a gente vai ter os resultados desses testes de fase 3 para saber se houve realmente uma eficácia comprovada para essas vacinas e se a gente vai ter disponível aí proximamente a vacina para o SARS-CoV-2. Bom, como vocês devem ter